Gerlande, vereador, você deixou o PSD, né, e passou para o Solidariedade. Como é que está esse seu convívio com novos companheiros dentro do Solidariedade aqui em Santarém? Jéssica, uma boa pergunta. O Solidariedade é um partido novo, onde na eleição passada nós fomos eleitos pelo PSD, onde numa coligação junto com o PSDB, o nosso partido elegeu 3 vereadores, sendo o vereador Maurício Correia, o vereador Silvio Neto e o vereador Gerlande Castro. O PSDB elegeu o vereador Ney Santana e o vereador Chiquinho da Umes. Então, a minha ida do PSD por Solidariedade não foi uma questão interna partidária, foi uma decisão conversada junto com o vereador Maurício Correia, junto com o vereador Silvio Neto. Nós avaliamos que na próxima eleição, 2016, se for da vontade de Deus, quem venha candidato, você ter 3 candidatos, 3 vereadores, com mandato dentro de um partido, você vai ter muita dificuldade para fazer vereador, para trazer grupo, para agregar. Primeiro porque a dimensão de voto no município de Santarém é muito grande, é muito voto para eleger um vereador hoje. Se for comparar com Fortaleza, se for comparar com Macapá, com outras capitais, Santarém é muito grande o número de votos para eleger vereadores. Aí, na nossa avaliação, fazendo uma avaliação coerente, na técnica mesmo da política, a gente percebeu essa dificuldade. E eu, conversando com o meu presidente Silvio Neto, principalmente com ele, eu decidi, numa decisão partidária, ir junto com a vereadora Marcela, onde eu tenho uma amizade muito boa, para o Solidariedade. Hoje, a gente tem fortalecido o nosso partido. Se a gente for colocar o nosso partido na ponta da lapiseira, nós já temos aproximadamente quase 8 a 9 a 10 candidatos a vereadores, e o nosso objetivo agora, nesse começo de ano, é fortalecer mais ainda a Solidariedade e trazer bons nomes que venham candidatos com potencial de assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Há alguma conversa dentro do Solidariedade com relação à candidatura majoritária, a prefeito e vice-prefeito para 2016? Existe. Hoje nós temos como liderança, demonstrou isso, a população aceitou. A gente tinha toda a certeza de que a eleição da vereadora Marcela como senadora do Estado do Pará não seria fácil, seria difícil, mas hoje a gente fortaleceu o nome dentro do nosso partido. Hoje, com toda a coerência, hoje o nome mais preparado, com mais conhecimento, por ter concorrido à eleição para o Senado do nosso Estado do Pará, é a vereadora Marcela. E numa discussão, o nosso partido está pronto para vir, de repente, com uma chapa majoritária, com uma vice, a gente tem um nome, que é o nome da vereadora Marcela, para estar aí agregando e fortalecendo os candidatos se vier uma coligação. No caso, o senhor é candidato à reeleição? Eu sou candidato de grupo, Jéssica. Hoje, eu digo que sou candidato à reeleição, mas no momento que, de repente, o grupo perceber que a gente percebe fazer uma mudança, a gente precisa colocar, a gente tem uma outra liderança forte do nosso grupo, que queira vir candidato, preparado, que tiver o apoio da maioria do nosso grupo, a gente está pronto para apoiar. Eu acredito que hoje a gente ainda tem um potencial muito bom e preparado para concorrer, porque se a gente for perceber pela dimensão de ter fortalecido mais o grupo, de ter ganhado mais lideranças, hoje a gente ganhou muito mais. Hoje eu não tenho dúvida de que eu tenho um trabalho mais alicerçado do que na eleição passada. Primeiro porque todo mundo sabe que eu saí de um grupo político onde muitas pessoas não acreditavam na minha eleição, que eu fazia parte do grupo, mas me mudei confiando de que teria certeza de que garantiria a minha eleição, garanti a minha eleição, graças a Deus, com o apoio dos meus amigos e com a ajuda de Deus. E hoje esse grupo está muito mais alicerçado, muito mais fortalecido. E a gente acredita na nossa... Se for da vontade de Deus, a gente acredita de vir disputando mais uma vez a Câmara de Vereadores. Essa questão que o senhor levantou aí, o senhor pertencia ao grupo do vereador Luiz Alberto, e foi candidato a vereador numa vez em que ele se retirou e o senhor conseguiu ser candidato. Aí nessa última eleição disputaram os dois já, o senhor num grupo e ele no outro já. E existia sempre essa dúvida de que o senhor não conseguiria votar, ser eleito em função
de que o senhor não teria voto, quem teria voto seria o Luiz Alberto, e o senhor acabou conseguindo. E essa passagem da sua vida já é passado mesmo, essa coisa de que o senhor não teria voto, isso já é passado, o senhor considera isso superado? Na verdade a gente considera superado porque eu sempre digo que voto e amigo você conquista todo dia, né? E eu, graças a Deus, eu tenho procurado não perder amigos. Eu tenho procurado me fortalecer, tenho fortalecido meu grupo, minhas amizades. Eu procuro respeitar todo mundo na minha forma política de fazer política, porque eu sempre coloco que hoje, aonde eu cheguei, eu devo a meus amigos, eu devo a Deus, né? Primeiro porque eu não tenho raízes políticas na minha família. Eu venho lá do Piraquara, da região do Lago Grande, filho de uma servente de escola, filho de um... O senhor é de que comunidade lá? Eu sou do Piraquara. Piraquara. Piraquara, região do Lago Grande, da mesma comunidade do vereador Ney Santana. Sou filho de um protético, mas aonde foi para o Mapiri, fiz um trabalho de base, trabalho de comunidade, e a gente conseguiu a eleição. Então, eu sempre digo que eu percebo, né, que o nosso crescimento como liderança, como vereador, com base, a gente tem fortalecido. Então, a gente está com o nome preparado aí para disputar a eleição, né? E com certeza eu não tenho dúvida, Jéssica, de que o meu trabalho como vereador, eu tenho feito com muita responsabilidade, com muita honradez. Eu fico muito triste quando a gente percebe, assim, às vezes, programa, grupo, de que todo político hoje é uma conspiração de pilantragem, de safadeza. Eu não concordo com isso. Generalizar generalizar eu não muito, concordo muito com preocupante, isso. né? Muito preocupante. É verdade. Agora a gente fica triste porque eu sempre digo que na família, a política ela é uma família. Ela é um grupo de policiais, tem um bom policial e tem um péssimo policial que não vale nada. Na família é a mesma coisa, você tem uma família de 5 pessoas numa família, onde um é carpinteiro, um é pedreiro, um é médico, um é advogado, mas um dos 5 dorme a noite toda, o dia todo, quando é à noite, vai furtar a casa do vizinho dele. Então é uma família. Então você não pode comparar todo mundo como se todo mundo fosse igual. Porque hoje, graças a Deus, na Câmara de Vereadores de Santarém, a gente tem um time muito bom de vereadores. A gente tem vereadores... Em relação ao mandato anterior que o senhor exerceu, e esse mandato, essa Câmara, na sua opinião, está melhor em termos de qualidade, em termos de apresentação de bons projetos, bons oradores? O senhor acha que está melhor ou não? Hoje a Câmara ela mudou, né? Hoje é mais complexa. Mais complexa, porque são 7 mentes a mais discutindo projetos. Sim, mas melhorou? Melhorou porque a gente percebe hoje, você percebe tanto no mandato passado como nesse mandato, você percebe a qualidade de vereadores que nós temos. Por exemplo, quem é um bom vereador? Quem é um bom vereador que o senhor admira? Um bom vereador, eu posso colocar do mandato passado? Claro. Carlos Jaime. Carlos Jaime era um bom vereador. O Carlos Jaime era um vereador bom de projeto, bom de discussão. Fazia uma oposição responsável. Fazia uma oposição responsável. Quando achava que deveria chamar a atenção do governo, que era do partido dele, ele chamava a atenção. Fazia esse papel direitinho. Agora, infelizmente, tem pontos que a gente que mora num país de terceiro mundo, você tem que saber avaliar quando você tem que fazer uma política voltada para um país de primeiro mundo e uma política voltada para o país de terceiro mundo. Porque, por exemplo... Não basta ser bom vereador na Câmara para ser reeleito. Não precisa, não basta. O que precisa? Você precisa saber avaliar algumas situações. Eu vou lhe colocar. No meu primeiro mandato de vereador, eu era presidente do bairro do Mapiri, eu fiz uma campanha de casa em casa junto com a prefeita Maria do Carmo, defendendo o PAC, que era um projeto do sonho da população de Santarém, sonho do bairro do Mapiri. Aí a prefeita foi reeleita, quando deu aquela situação toda dela perder o mandato, depois retornar, começou o projeto PAC no bairro do Mapiri, mais de 100 casas no Mapiri foram para o fundo. Aí começou o desgaste, a rejeição, que é onde, graças a Deus, eu em discussão com o meu grupo, nós percebemos que se eu fosse defender uma política voltada só para dentro da minha área do bairro do Mapiri, talvez hoje eu não seria eleito. Então, olha, aqui está dificuldade, vai ter dificuldade pelo projeto PAC, Vamos buscar agregar novas dimensões, aí, novos grupos, novas pessoas, para a gente crescer o nosso trabalho. Aonde foi que a gente E nessa legislatura, quem é que o senhor aponta como bom vereador?
Jaime na legislatura passada e nessa agora? Silvio Neto. Silvio Neto. Silvio Neto é um bom vereador, é um vereador com facilidade. Ele é humilde, na verdade. Eu sempre digo que ele é um cidadão... Todos são bons, Jéssica. Mas assim, como exemplo, uma pessoa que eu posso colocar aqui, o Silvio Neto. É uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? Defendeu, como defensor da Constituição e Justiça do nosso município, né, esses 2 anos com muita responsabilidade, né, como presidente da segunda comissão. Então, eu dou esse mérito para ele, por ser um vereador que... Vereador, nós temos aqui uma pergunta de um telespectador, o Daílson. Ele quer saber o que o senhor acha a respeito da polêmica com o novo presidente da Câmara. A polêmica que ele deve estar colocando aqui é que o vereador Reginaldo Campos, o novo presidente, ele tem a esposa dele como funcionária da CEMED. Ou seja, o poder legislativo, cuja função é fiscalizar o executivo, né? Então o presidente do legislativo tem a esposa como uma funcionária lá do executivo que foi colocada recentemente. Então ele pergunta aí, o que o senhor acha a respeito dessa polêmica? Jéssica, muito importante a pergunta do nosso companheiro Daílson. Daílson, muito boa por sinal. Na avaliação que nós, como líder do governo, a gente tem que ter essa preocupação, né? Quando nós fomos buscar o relatório da esposa do novo presidente da Câmara, ela assumiu, né, esse cargo no mês de novembro. Novembro, foi colocado. Aonde a prefeitura estava precisando com urgência de pedagogos. Certo. Né? E aonde ela teve a oportunidade de pegar esse cargo. Então, eu coloco que eu não acredito em negociações, né? Primeiro porque quando ela assumiu como pedagoga, ele não era presidente da Câmara ainda. Ele veio se tornar presidente da Câmara no dia 1º de dezembro, onde foi eleito. Né? Mas muito importante, e outro ponto que é importante a gente colocar, né, pela dimensão do salário. Né? O salário dela, também, eu tive essa preocupação, né? Ela não recebeu o mês de novembro. Ela veio receber o salário de novembro junto com o salário de dezembro, que veio essa quantia de aproximadamente R$ 3.000. R$ 2.900. Então, essa situação a gente acredita que é pela capacidade dela ser pedagoga, ter pintado essa oportunidade, né? E aonde perante a lei, no nosso conhecimento, o nepotismo não é crime. Né? Ele não é correto, porque eu sempre coloco isso que... O fato, por exemplo, dele ser presidente do Legislativo e o Alexandre do Executivo, o Legislativo, uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo. E ele assumindo essa função de presidente, isso não coloca em dúvida a capacidade dele de fiscalizar mesmo? Jéssica, com certeza ele vai avaliar. Ele vai avaliar. Primeiro porque um dos pontos que eu tenho que analisar é que ela veio assumir o cargo de pedagoga hoje do município, nesse caso de emergência, antes dele ser presidente da Câmara. Sim. Não foi depois. Né? Porque eu acho que não ficaria bom se ela tivesse assumido como pedagoga agora no momento dele ter se tornado presidente do Legislativo. Mas com certeza é uma avaliação que ele vai fazer. Mas ele já é presidente, e o senhor acha que ela deveria continuar? Ele ainda sendo presidente? Não, eu acredito que é uma decisão muito pessoal deles, né? Tanto da esposa como do presidente. Né? Mas que perante a lei não impede que ela permaneça como pedagoga do município. Né? Porque são dois poderes diferenciados, né? Câmara e Prefeitura. Né? Eu não percebo... Né? Enfraquecimento da Câmara em enfraquecimento. Né? Eu não tenho dúvida de que ele vai analisar junto com a esposa dele. Né? Mas que na realidade, perante a lei, não é se errado. Fosse a sua esposa, o que o senhor faria? Ele ia avaliar. Já ainda ia avaliar? Ia avaliar, ia sentar porque hoje todo mundo sabe que a crise financeira é muito grande, né? E você tendo oportunidade de agregar, né, de aumentar a sua renda, você vai fazer isso. Então, eu iria avaliar com certeza. Vereador, outra pergunta é com relação ainda ao Solidariedade, em relação à sua presença dentro do Solidariedade, no que diz respeito a novos nomes que vão aparecer na campanha de 2016. O senhor falou aí por volta de 10 candidatos, né? Isso. O Solidariedade, ele pretende lançar uma chapa puro sangue, ou ele já também, ou não, ele pretende fazer coligações, fazer principalmente essa dobradinha com
partidos da composição do que fazem parte do governo do Alexandre Livon, no caso do PSDB? Gés, hoje a comunicação do Solidariedade, né, com o governo atual tem sido muito boa, a gente tem conversado muito, a gente tem dialogado. Agora a gente tem que ter a visão de que nós temos que ter o pensamento de fortalecimento partidário. E hoje, dentro do nosso partido, nós temos nomes, né? Nós temos o nome da vereadora Marcela, que hoje é o nome mais preparado, eu coloco isso dentro do nosso partido, né? Porque foi candidata ao Senado, está com o nome com mais visibilidade. A gente pode sim vir com uma chapa pura, né? Para fortalecimento do partido, mas a gente não tem dificuldade nenhuma de sentar com grupo nenhum político, de dialogar, de conversar e fazer uma coligação. A gente vai trabalhar naquilo que for melhor para o nosso partido, né? Porque partido fortalecido é vereador fortalecido, é grupo fortalecido. Então, aquilo que for melhor para a Solidariedade, a gente vai estar pronto para discutir. Não esqueça que você pode fazer perguntas para o vereador Gerlande Castro através do SMS, através do WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha. Faça pergunta e nós vamos fazer mais um intervalo comercial e a gente volta para uma nova rodada de entrevista com o vereador Gerlande Castro. Um instante só, voltamos já.